Muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse nosso encontro, essa nossa live do Brinca Yoga. Eu tô essa semana gravando aqui várias lives interessantes, né, pra gente se aprofundar ainda mais no universo infantil. Eu fiz a Semana do Brinca Yoga recentemente, né, onde a gente trabalhou temas muito importantes, né, potentes e interessantes aí para o desenvolvimento do yoga infantil. E eu senti que ficou faltando esse espaço, né, que é um espaço que muitas alunas compartilham comigo ao princípio e que é um lugar bem estreito, né, que às vezes algumas pessoas desenvolvem aí na sua vida, nas suas relações, que é essa relação, né, com o medo, como que eu lido com o medo. Né, o medo de começar, o medo de começar a dar aulas. Então eu sou a Renata Von Poser, vou hoje trazer as minhas reflexões para você, esperando que isso possa te engrandecer e abrir espaço, né? Trazer prana para esse lugar estreito que às vezes você se coloca. Então eu quero avisar que eu tô com as inscrições da formação em Brinca Yoga abertas, o curso Brinca Yoga das Emoções também. Tem um viés muito legal para a gente trabalhar o medo, mas principalmente para as crianças, né, os medos mais primários, né, essa sensação. Aqui nós vamos aprofundar um pouco mais, né, para falar sobre os medos dos adultos. E também o baralho Brinca Yoga. Amanhã eu vou estar gravando uma live, ó, especial sobre o baralho. Eu já fiz um algum tempo atrás, mas eu achei que a transmissão não tá legal, tá com delay na voz. Então amanhã às 9 horas, você que quer conhecer esse material incrível para dar aula de yoga para crianças, vem amanhã para você se beneficiar. Bom, vamos ao nosso tema, né? Esse tema que interessa para muitas pessoas, que é um tema muito ligado principalmente à nossa relação com o amor, né? É engraçado falar isso, né? Porque o medo, ele é uma distorção do amor. Então o amor, ele é plena doação, ele é confiança, ele é entrega, né? E o medo é um movimento contrário ao amor. Ele é um movimento onde eu não confio, onde eu não dou, onde eu não relaxo, onde eu não me entrego, né? Onde eu duvido dos meus potenciais. Então há um questionamento para a vida. É um movimento de muita contração, né? Da nossa alma, da nossa personalidade. O medo, ele traz uma paralisia. Vocês já repararam quando a gente está com medo, dá um congelamento assim, né? Então o medo, ele tem esse potencial inclusive de ativar dentro do nosso sistema nervoso uma série de glândulas, né, secretando hormônios dentro do nosso corpo que nos deixam num estado de alerta, que pode ser constante, né, ou que pode ser de súbito, né? Às vezes a gente toma um susto e fica com medo, né? Então esse é um tipo de medo. Agora o medo para a gente começar um projeto, né, no caso aqui para a gente colocar movimento em todos os nossos aprendizados, né? Então, você fez um investimento aí no seu curso, pode ser no Brinca Yoga, em outro curso. O que eu vou falar aqui vale para todo mundo, tá? Não é específico para dar aulas de yoga para crianças, porque isso acomete o ser humano, né? Então, a gente faz um investimento e aí a gente tem todo esse sonho, a gente planeja, a gente se organiza, a gente participa das aulas que estão ali sendo propostas e na hora que a gente tem que realmente fazer um movimento de dentro para começar, né, a gente se bloqueia e começa a manifestar uma série de pensamentos de autossabotagem, né? Ah, eu não tenho tempo, não vai dar, as crianças não vão gostar da minha aula, eu não sei quanto cobrar, eu acho que eu não entendi direito o curso. A gente começa a criar, né, esses pensamentos que ficam rondando a nossa mente, que vem junto com o sentimento de medo, né? Então, esses pensamentos, principalmente, uma das vertentes, né, um dos inimigos que estão ligados a esse medo é a nossa exigência. Então essa exigência, essa régua, né, grande, alta, que a gente coloca de desempenho para o nosso trabalho, para a nossa pessoa, é um lugar onde, mais uma vez, o medo distorce o amor. E esse amor por nós mesmas, ou por nós mesmos, né? Um lugar onde a gente não consegue ter gentileza com a gente, né? A gente é aquele general mandão dentro da nossa psique, né? Aquele ego rígido que exige, né, que a gente tenha uma performance determinada, que exige que a gente cumpra com determinadas regras que estão dentro da gente, na verdade, né? Não é uma expectativa de fora. Muito disso está baseado nessa irrealidade que o medo nos coloca, né? Então essas autoexigências
exigências, esse é um dos inimigos, né? Não tem primeiro, segundo, terceiro, né? Tem vários inimigos. Um dos inimigos é essa autoexigência, né? Esse lugar muito... A gente põe uma régua muito grande na gente, e também muitos educadores trazem esse mesmo patamar para as crianças, né? Eu percebo isso nas minhas mentorias e no contato com educadores, né? Que alguns bloqueios existem, principalmente porque a gente quer ter um desempenho único nas nossas aulas, a gente quer que as crianças todas aprendam da mesma forma, todas estejam engajadas e envolvidas na nossa aula, e a realidade muitas vezes não é assim, e a gente tem que saber lidar com essa frustração, né, de que cada um vai ter seu momento, tem grupos que são mais engajados, tem grupos que são menos engajados, e isso não vai mudar a qualidade do teu trabalho. Né, porque você está ali envolvida, você está dando o melhor envolvido, né? Você está dando o seu melhor, você estudou para isso, você planejou para isso e você começou a colocar em prática. Então tá tudo bem, né? É um lugar onde a gente precisa aprender a ter gentileza conosco, né? E respeitar os nossos pequenos passos, respeitar o momento que a gente está, né? Como querer que uma criança, um bebê que está engatinhando já saia correndo. Não, ele tem os passos certos para ele dar, né? Realmente, né? Ele vai ter que aprender do engatinhar, a ter força nas pernas, para ficar de pé, para alcançar a verticalidade. Ele ainda precisa de apoios, né? De apoios aqui no sofá, de apoios na porta, assim como nós. Quando a gente começa, né, você se propõe a dar aula, é muito importante que você esteja em contato aí, né, no caso da formação em Brinca Yoga, participando das mentorias, usando isso como um apoio para você tirar suas dúvidas, né? Eu também ofereço a mentoria individual, que também é um outro ponto de apoio que a pessoa pode vir, trazer suas questões, né? Tem grupo de apoios, nós temos um grupo muito legal do Brinca Yoga de educadoras, né, no WhatsApp, então é um grupo onde existe muito apoio. Então esse é o nenenzinho que começa a engatinhar, então esse é o lugar de delicadeza com a gente, né? Esse lugar ele também está permeado com outro sentimento que a gente traz, que nos impede muito, que é um grande inimigo, que é a nossa autocrítica. Também está relacionado com a exigência, mas a autocrítica ela não está ligada tanto a essa performance que a gente tem que ir para algum lugar, né? Como uma idealização das aulas, uma idealização de nós mesmos, né? A autocrítica ela é um julgamento, né? Ela é o general que condena dentro de nós, né? Então que fica assim, isso não tá bom. E tem a ver com a perfeição, né? Então a autocrítica e o perfeccionismo eles andam meio juntos assim dentro de nós, né? Esse lugar onde a gente realmente não aceita, né, que não seja perfeito, onde a gente se julga o tempo todo, né? A minha roupa não está adequada para eu dar aula, eu não tenho a tal bola de respiração, não vai dar para eu dar aula, eu ainda não sei a sequência do Surya Namaskar inteira, então eu não posso dar aula, essa música aqui que eu gostaria de dar aula, ainda não decorei ela toda, não vou levar o papel para ler, imagina, então não vou usar. Então a gente começa, né, a criar também está junto aí com as exigências, né, autocrítica, exigência, perfeccionismo, todos eles são matizes desse lugar muito estreito que a gente coloca para nós mesmos, né, que a gente se impõe e que nos impedem de fazer os movimentos de expansão na nossa vida, né, que é um movimento de expansão que a gente vai fazer. Outra coisa que eu acho que também nos impede bastante, né, quando a gente se coloca nesse propósito, né, de dar as aulas, de estar com as crianças, é a gente querer agradar. Então esse também é algo que para algumas pessoas traz medo. Por quê? Porque eu não vou ser legal com todo mundo o tempo todo. Eu não vou agradar todos os alunos, né? Então é a gente lidar que vão ter alunos que vão gostar da gente, vão ter alunos que não vão gostar, vão ter alunos que não vão gostar no começo e depois a gente vai estabelecendo uma relação de vínculo com eles e aí eles vão se abrindo mais para estar conosco, né? Então é um lugar onde a gente precisa ter, mais uma vez, gentileza e cuidado com a gente, né? Sair dessa exigência de novo, né, de querer agradar a todo mundo o tempo todo, a todos os alunos, né, isso é impossível. Cada pessoa é um universo, né, nós somos um universo, então energeticamente, né, não sei se vocês já fizeram dinâmicas corporais, a gente usa muito nas formações do Brinca Yoga, né, nos encontros presenciais, e é esse lugar onde você olha para a pessoa, né, e sente energia. Então tem pessoas que a gente olha no olho e realmente a gente se conecta e é super legal e eu quero estar. Tem pessoas que não vai muito bem, né? E tudo bem, né? Isso é normal, isso faz parte da nossa humanidade, né? E a gente precisa aprender a lidar com esse lugar onde a gente não vai agradar a todos os alunos, onde a gente não vai tá fazendo o que todos querem. A gente não tá no nosso papel de yoga para crianças para agradar.
né? A gente está ali para a gente passar uma matéria, para a gente passar um conteúdo, para a gente criar uma experiência para as crianças, né? Algumas crianças vão responder positivamente, outras vão ter resistência, outras vão ter dificuldades, né? Então é a gente lidar também com esse, aprender a fluir, né? Nessas relações humanas. Eu acredito que o medo maior que existe não é nem, a mente cria que é um medo de conteúdo, nunca tá suficiente, né? Eu nunca sei o bastante, volto lá na exigência, né? Aquele inimigo master que tá lá, né, o exigente. Eu nunca sei o bastante, eu nunca sei o suficiente, eu preciso fazer outro curso, eu preciso aprender mais música, eu preciso comprar mais livro, eu preciso ter um match novo, eu preciso ter mais instrumentos, preciso ter mais brinquedo, né, é uma coisa que não tem fim. E outra coisa é esse lugar onde a gente quer sempre estar em comum acordo, né, com os nossos alunos. Então esses dois lugares a gente precisa cuidar mesmo com bastante carinho, né, e observar que os vínculos eles se formam com convívio, né? É a gente estando em contato com as crianças e a gente dando o nosso melhor, proporcionando para eles experiências enriquecedoras através das práticas de yoga, lúdicas, né? Através de uma relação saudável com o próprio corpo, com a mente, com a respiração, é que as crianças vão então conseguindo estabelecer um vínculo diferente com a gente. E isso demora um pouco de tempo. Então, a impaciência também é outro inimigo, né? Que nos impede de se movimentar, porque a gente quer instalar a varinha de condão, né? E ela também não existe. A nossa prática, ela vai se construir conforme a gente vai se desenvolvendo, né? Lembra sempre do bebê, ele vai engatinhar, ele vai ficar de pé, para um dia ele começar a andar e correr. Né? Então não adianta a gente ter essa ideia de que eu vou correr, eu vou ser a Renata do Brinca Yoga que tá lá gravando e fazendo os vídeos e não sei o que, não. Você vai começar pequeno, você pode começar com o seu vizinho, pode começar no seu condomínio, pode começar com 3 crianças, né? Pode começar numa ONG com algumas crianças menores, né? Então a gente pode ir dando os passinhos que nos tragam um pouco mais de segurança, né? Respeitando sempre a nós mesmos, né? Tirando essas exigências, tirando esse comandante-chefe aí que fica dando ordens pra gente, minando a nossa autoconfiança, né? A gente tem que acreditar em nós mesmos. E eu acho que tem um outro ponto que também, esse faz parte da nossa educação, né? Da educação que nós tivemos, esse é um ponto que está muito, muito forte aqui dentro do Brinca Yoga das Emoções, onde a gente estuda, né? Que é a gente compreender que os erros são oportunidades de desenvolvimento. Os erros nos fazem crescer, né? Então, outro inimigo que a gente tem, além do medo de dar aula, é o medo de errar, né? Então, eu tenho medo de errar, mas um medo enorme que me paralisa, né? Eu não consigo dar o primeiro passo de reunir 2 crianças ali para eu fazer o que eu aprendi, a ciranda que eu gostei, o yoga namastê, a usar o baralho, né? Que é mais ou menos, ele é quase autodidata, né? O baralho Brinca Yoga vem amanhã para você aprender algumas técnicas para usá-lo, né? Vou contar dele, mas você pode deixar ali 2, 3 sequências espalhadas no chão e ele funciona por si só. Então, por que a gente não se permite estar nesse lugar, né, de condução, de se abrir? Muitas vezes é o medo do erro. E não tem problema nenhum de errar, gente. Eu errei muito na minha vida, eu ainda erro às vezes, olha aqui, revelando pra vocês, eu ainda erro muitas vezes, né? Escolho dinâmicas que eu achei pra um grupo que ia funcionar e não funcionou. Né? E tá tudo bem, é uma aula, é uma dinâmica de 15 minutos, de 5 minutos, isso serviu para eu ir lá e refletir, né? Então por isso que é importante a gente, quando vai a campo, quando a gente vai estar com um grupo de alunos, a gente planejar, estudar, né? Ter tudo muito fundamentado, isso nos ajuda a trazer essa segurança, né? Vai acalmando esse tirano interno de tem que ser assim, tem que ser assado, tem que fazer desse jeito. Porém, apesar da gente ter todo o planejamento, a gente não pode nunca perder o foco da relação interpessoal com a criança, né? Ou seja, significa que você tem que deixar suas antenas ligadas, né? Para você fluir junto com aquele grupo. Porque às vezes aquilo que você preparou vai sair de outra forma ali com o grupo, né? Vai sair num outro ritmo. Às vezes você definiu um tempo para as atividades e aí você começou e você viu que
Nossa, eles amaram essa aqui. Eles estão super engajados, envolvidos, está um clima gostoso, eles estão desenvolvendo a prática de yoga. Então, para que correr e cumprir o protocolo, né, que está ali? Claro, a gente vai respeitar a prática em si que a gente se propõe, que vocês aprenderam aí na formação, né, que é a gente ter um pouco de meditação, a gente ter relaxamento, a gente ter respiração, mas a gente pode fluir, né, dentro disso tudo. A gente não precisa estar rígido e aprender que os erros fazem parte do nosso desenvolvimento. Né? Tá tudo certo errar. Muitas vezes é a gente mesmo que tá muito preocupado com o erro. Né? As próprias crianças, às vezes, elas não têm essa exigência com a gente. Né? Elas estão ali tão abertas nesse fluxo de amor, de doação, né? De conexão com você e você ainda mais levando uma aula lúdica, alegre, com música, com movimento, com baralho, com dinâmicas, né? Trazendo todo esse potencial, valorizando essa comunicação tão importante para eles, né? A criança está muito aberta a nos receber. Então, sempre quando você estiver nesse lugar estreito, né, aí desse medo, é um lugar onde não tem prana, né, um lugar onde não tem energia, né, o medo ele congela, sabe? Ele fica um nó ali no nosso corpo, na nossa vida, né? Fica aquele lugar onde a gente está procrastinando, onde a gente tem preguiça, sabe? Começa a grudar um monte de outras coisas que não são legais, né? Então é importante a gente olhar para a raiz desse medo, começar a ter mais gentileza e abrir espaço, né, na nossa vida para errar, para se colocar em movimento, para interagir com as outras pessoas, para receber o que o momento está nos dando, como eu falei. Às vezes eu planejo, quero dar tudo isso aqui, mas eu chego lá, nossa, estou recebendo tanto aqui do grupo, eles estão me dando um retorno tão incrível, né? E eu vou sustentar esse receber. Eu planejei tanto para dar, mas eles estão me devolvendo, olha só que bonito. Então eu vou ficar nesse fluxo do que eu dou e do que eu recebo. O trabalho com o medo de dar aulas, ele também pode ser visto sobre um ponto de vista da nossa abundância, né? O quanto que a gente consegue fluir na abundância da nossa vida nesse dar e receber, né? Por que que eu estou obstaculizando o meu dar? Por que que eu não quero dar os meus talentos? O que que me impede de dar o melhor de mim para a vida, para as crianças, né? Que é esse lugar que com certeza você que está aqui brilhou seus olhos, né? Você falou, nossa, é isso, eu quero dar aula de yoga para crianças, né? Então, que lugar é esse que gera essa tensão, esse medo, né? Então vamos olhar com calma, eu vou repetir aqui para quem chegou agora há pouco. A gente tem aí a exigência, a gente tem a autocrítica, a gente tem o perfeccionismo, a gente tem a necessidade de agradar e de ser sempre o professor legal, a pessoa legal, né, de estar sempre nesse lugar, né, do agradador, do salvador. E a gente não tolera os nossos erros, né? E a educação que a gente recebeu, gente, eu tô aí nas faixas dos 40, né? Então, na década de 70, 80, a educação que era a comum naquele momento era a educação do não, né? Ainda é hoje em dia, né? A gente está tentando aqui com os nossos cursos, com os nossos estudos e mudando, trazendo um novo upgrade, né? Que era essa coisa de não pode sentir, não pode chorar, não pula aí, não mexe, não faz. Então, muitas das autocríticas que a gente tem conosco foram como um chapéu que a gente recebeu lá dos agentes educadores, professores, pai, avó, padrinho, tio, não importa. Alguém colocou aquela exigência ali, né? E agora que a gente cresce, a gente precisa aprender a ir tirando esse chapéu, né? E sendo assim muito mais gentil conosco, né? Nos permitindo errar, né? O erro não nos define, né? Eu acho que essa frase assim é sensacional, né? O erro não nos define. Não é porque eu estou errando que eu sou uma pessoa má, que eu sou uma má professora, que eu estudei tudo errado, que eu não sei nada. O erro não me define. O erro ele é uma oportunidade, ele é uma ponte para eu construir uma prática muito mais eficiente, né? Então, eu não tenho como ser um professor de yoga eficiente, master, sênior, né? Se eu não começar pequeno, se eu não começar errando e descobrindo, né? Então, aqui, vou falar do universo do Brinca Yoga, né? Então, a gente tem várias dinâmicas lúdicas e é mesmo uma ciência, sabe? É uma arte. A gente observar aquele grupo, que dinâmicas são interessantes para trabalhar a energia deles, para despertar o gosto pela prática de yoga, né? Que brincadeiras que eu posso usar, que músicas, que história, né? É um tecer que a gente vai fazendo e isso muitas vezes leva tempo.
leva tempo com aquele grupo, né? Então, eu vou pegar um grupo novo, provavelmente eu vou errar um monte de coisas, porque é um grupo novo. Eu tô engatinhando com eles, né? Eu ainda não descobri direito quem que é o líder, eu ainda não descobri direito as necessidades emocionais do grupo. Eu mal comecei a estudar a anamnese deles, né? Para saber as necessidades físicas, né? Com relação aos asanas, as posturas, as respirações. Então, é muito importante a gente se respeitar nesse lugar e sempre lembrar, o erro não me define, né? O erro, ele é uma ponte, é um lugar onde eu vou ter que passar. Então, deixa esse medo pra lá, né? Solta essa pedrinha. Eu fiz uma dinâmica também muito bacana um tempo atrás. Deixa eu ver se eu tenho aqui um papelzinho, peraí. Pra eu mostrar pra vocês. Ó. Você vai pegar aí o seu medo, seja ele qual for, né? Medo de errar, medo de não saber, medo de não agradar, medo de não ser perfeita, medo do medo. Você vai pegar um papelzinho, você vai amassar o papelzinho, né? E você vai olhar para essa bolinha pequenininha e você vai falar, nossa, esse aqui é meu medo. Vamos dimensioná-lo, tá? O medo, ele não é uma coisa enorme, né? A gente precisa olhar para ele para ver a dimensão que ele tem. Ele é uma parte nossa, ele não é tudo, né? Nós não somos todo esse medo. O medo, ele é um pedaço de mim. Ele faz parte de mim, ele tá na minha natureza, ele tá lá no meu sistema, né? Essas falas todas que não importa se alguém colocou, se eu fui desenvolvendo, estão ali junto comigo, né? Então a gente dá uma dimensão para isso. Isso também é uma dinâmica muito legal da educação emocional que a gente faz com as crianças, né? É observar o tamanho do medo. Então o medo, ele tem essa dimensão. E eu vou segurar esse medo e eu vou guardar aqui no meu bolso, né? E toda vez que eu tiver o medo, eu vou lembrar que ele é só uma bolinha. Ele é só um pedacinho, né? Eu não posso obstaculizar todo o fluxo de energia dentro de mim, dos meus dons, dos meus talentos, da minha criatividade, do meu desejo de partilhar com as crianças, né? De construir um novo mundo, uma nova realidade, com crianças que meditam, com crianças que respiram, com crianças que têm o controle das suas emoções, né? Porque tudo isso tá aí atrás, né, dessa ideia que a gente tem. Eu quero dar aula de yoga para crianças, né? Os anseios que todos os educadores trazem são anseios de mudança e de transformação. Então você tem que acreditar na tua própria força interior, que você é um agente de transformação. Só por você procurar um curso, só por você começar a fazer os teus estudos, né? Só por você se empenhar, né? Então pensa, o quanto que você gastou aí com curso, gastou com material didático, gastou com livros, gastou com material de artes, né? O yoga para crianças, ele tem um dispêndio grande, né, pra gente poder, e é gostoso, né? Não sei vocês, eu adoro, eu tenho uma coleção de livros, tenho bola disso, bola daquilo, aí eu invento coisa com lenço, eu compro lá os lenços, daí eu decidi fazer a minha roda pra pôr no chão, fica incrível, todo lugar que eu vou tem sempre minha marca registrada, minha assinatura, né, minha energia. Então assim, é gostoso, né, a gente ir construindo e desenvolvendo tudo isso. Então esse anseio que nos movimenta, né, a gente não pode bloquear esse fluxo, a gente precisa dar tamanho para o que nos impede, né? Então, se é autocrítica, se é autoexigência, se é o perfeccionismo, se é a vontade de agradar todo mundo, ou se é a incapacidade de lidar com os erros, né? Vamos dar tamanho para isso e vamos deixar isso no nosso bolso, né? Vamos deixar isso assim na nossa mesa. Você pode ter uma pedrinha, você pode escolher, pode plantar a pedrinha, né? Uma sementinha. Falar, meu medo, ele agora é uma semente, ele vai se transformar, ele vai virar, né? Porque o medo, a gente sempre pensa, ele é um movimento de contração. E o que a gente quer quando a gente se põe a serviço, né? Porque a gente está dando aula, todo mundo que decide ser professor de qualquer coisa, né? Você está ali num movimento de expansão. Você está ali para doar, né? Você está ali para se conectar, você está ali para proporcionar conexões, você está ali para buscar a melhor experiência para aquele grupo se desenvolver, evoluir, conhecer, aprender, né? Então a gente tem que mesmo fazer um movimento interno, né, para honrar com os nossos estudos, para honrar com essa intuição que a gente teve, esse desejo, muitas vezes que vem até da alma, né, de trazer o yoga para crianças, de acreditar nesse mundo onde os seres humanos meditam desde pequenos, né, onde os seres humanos sabem respirar suas emoções.
Então, esse anseio que está dentro de nós, né, a gente precisa saber honrar. Então, isso é muito maior do que o nosso medo, né? Então, você coloca aqui o medo, que é uma bolinha, e aí você pensa na dimensão que tem todo esse anseio que está aí por trás de você, te movimentando, né? A doar os teus talentos, a doar o teu dinheiro, o teu tempo, o teu intelecto para criar as aulas, né? A tua intuição para procurar exatamente a música legal, a dinâmica bacana. Então a gente começa a ter a dimensão desses dois lugares. Pensa que o medo, ele é uma distorção do seu amor, né? O medo, ele é o ao contrário, ele é o não amor, ele é a não vida, ele é o não movimento, né? Ele é a preguiça, ele é a estagnação, ele é a paralisação, ele te embota. Então, para você sair, tudo isso que você está ouvindo aqui com certeza vai ressoar em algum momento. Se precisar, ouve de novo, põe a live aí para você ouvir e trazer esse gás, né? Essa energia, a gente precisa, né? Aqui dentro da disciplina positiva a gente chama de encorajamento. Encorajamento, a gente precisa aprender a se encorajar, né? Que é todo esse discurso que eu estou trazendo para vocês, você colocar aí na sua cabeça e falar repetidamente para você mesmo, né? Assim, o quanto que você quer, quão grande que é esse anseio e esse desejo, e que tá tudo bem se você for lá e fizer tudo errado. Tá tudo certo, né? É uma aula, é um dia, você tá começando, né? E mesmo que você acredite que você errou horrivelmente, né? Porque você não cantou a música direito, porque você esqueceu a sequência de asanas, você tá ali com as crianças, né? Você tá ali com eles, você com certeza um momento de respiração você conseguiu passar, um momento de calma, de quietude você conseguiu ter com eles, né? Você se conectou emocionalmente, conhecendo o nome de cada um, o que cada um gosta, alguma interação ali, com certeza você teve, né? Então você vai atravessar essa ponte dos seus erros e conquistar numa próxima aula o que eu preciso fazer, né? Então, assim, eu recomendo que você tem alguns trabalhos aí com você mesmo, né? Então, principalmente dentro dessa senda do yoga, né? Então, o yoga, ele nos traz ferramentas muito potentes para a gente trabalhar com o nosso medo, com a nossa ansiedade, né? Uma das práticas que tem muito medo é investir nos pranayamas, né? Investir na respiração. Gente, vocês desculpem, daqui a pouco eu vou dar uma dedinha aqui, ó, e vou olhar um tantão de coisa que tá escrito aqui. Ah, que demais, que bom, incrível, até a minha respiração para na garganta. É isso aí, gente. Meu medo vem antes de dar aula, nos trabalhos de conclusão de curso. A gente precisa aprender a lidar com ele no momento que ele vem e usar das práticas de yoga. Então você que está aqui no meu canal, que é o Brinca Yoga, com certeza tem alguma familiaridade com as práticas de yoga, ou pratica, ou tem vontade de praticar, né? E a respiração, os pranayamas, eles são muito importantes, né? Eu gravei uma live há um tempo atrás, uma aula, eu acho que ela tá no meu canal do YouTube, inclusive, que chama Yoga para Emoções, né? Yoga e Emoções, que é esse estudo fino, né, da neurociência, inclusive, de como que as emoções, como que o yoga e as práticas de yoga vão lá no nosso sistema nervoso central, né, na nossa amígdala, na resposta de luta ou fuga, através do desenvolvimento da respiração, por exemplo, e vão ajudando a minimizar, né? Ele é a respiração profunda por um longo tempo, além dela abrir o nosso pulmão, que é um órgão que fica bem exprimido, né, com medo, com tristeza, né, então duas coisas que estão juntas, ela é quem vai lá no sistema nervoso e dá aquela batidinha, ó, e fala, oi, ó, o leão já foi embora, tá bom? Pode ficar calmo, pode começar a secretar hormônios legais, de serotonina, de ocitocina, hormônios de calma, né? Então, a respiração profunda é quem tem esse poder, essa chave, né? De ir lá no nosso sistema nervoso central e trazer não só pra gente, como pras crianças, né? Então, recentemente teve um tema de um caso, né, de alunas trazendo crianças com medo, né, então você invista também nas respirações, né, ao invés de você ter 5 minutos, talvez você ponha 10 minutos da sua aula, para você trabalhar com mais afinco as respirações, né. Essa é uma técnica, né, a gente aprender a respirar profundo, a respirar com amplitude, porque pensa que o medo é uma contração.
Então, quanto mais asanas de expansão, né, dessa região torácica que tem a ver com o nosso Anahata Chakra, então a gente também dentro dessa coisa do medo, como eu falei, a gente vai trabalhar a nossa capacidade de doação, de abertura, de expansão. Então todas essas posturas, né, de extensão da coluna, de abertura do tronco, né, falando aqui de técnica de yoga. Deixa eu até ver se eu acho aqui no baralho para ficar mais claro aqui, ó, as posturas de extensão, né? Então todas essas que você abre o peito aqui, o Shalabhasana, postura do Chakrasana, o Matsyasana, que é o peixe, o Dhanurasana, o camelo, né? A cobra, cachorro para cima, mesmo o movimento do gato, são movimentos que a gente trabalha cada vez mais abrir e expandir. Isso vai ajudando a fazer essa manutenção diária, né? Essa é a nossa medicina, gente. As práticas de yoga, assim como outras práticas corporais, elas fazem efeito, principalmente para nós que queremos um ganho rápido, né? A gente quer sair logo desse aperto, com doses homeopáticas. Tem que usar todo dia a medicina, né? Para que ela seja efetiva e principalmente unindo o movimento do seu corpo, a respiração do seu corpo com todos esses pensamentos que você recebeu aqui. Né? Então, pensando que você vai trabalhar sua generosidade, sua abertura, abertura para o novo, abertura para a vida, abertura para o amor, abertura para doar os seus talentos e receber, né? Às vezes a gente tem medo de receber, não é só de doar. Então isso é muito legal, né? Trazer junto com a sua prática de respiração e de asanas, né? Os pensamentos que constroem a doação, a entrega, né? O fluir da vida, a doação dos seus talentos, né? Você ser capaz de se colocar, né? De se entregar para o que você está fazendo. Isso é vital, assim, para a gente conseguir sair desse lugar. Outra prática que ajuda muito a gente é o Shavasana, né? O relaxamento, ou Yoga Nidra, inclusive, né? O Shavasana é aquela postura onde a gente deita. É uma das posturas mais difíceis do yoga, tá? Eu conto isso para as crianças, elas adoram, porque elas acham super fácil, né? É só deitar, ficar com o braço para cima, né? Tem um monte de postura de equilíbrio difícil e tal, essa aqui parece fácil. Mas o Shavasana, ele exige entrega, e ele exige entrega profunda dos nossos micromúsculos, né? Olha que coisa interessante. Então, quando você faz o Yoga Nidra, que você vai fazendo o escaneamento, lá na nossa aula do Brinca Yoga tem um mini curso de yoga mesmo, de Hatha Yoga, e tem uma aula especial sobre essa técnica, né, do Yoga Nidra e como que a gente passa. Para as crianças ela é mais resumida e para os adultos a gente já passa de uma forma mais detalhada, né? A gente vai criando um caminho mesmo por cada lugar do corpo e a pessoa fica deitadinha ali. Então não é o relaxamento e o Yoga Nidra, gente, ele não é só a gente deitar e ficar lá ouvindo uma música de cachoeira, não é. O Yoga Nidra, ou o sono do yoga, né, ou essa prática de relaxamento tanto para as crianças quanto para os adultos, ele é um preparo para a meditação, então é um momento onde a gente vai trabalhar o Pratyahara, que é a abstração dos sentidos, que é a gente trazer nossa mente para dentro, né, esquecendo as distrações de fora, o que eu tenho que ver, o que eu tenho que escutar, o que eu tenho que cheirar, o que eu tenho que degustar ou falar, né? Então a gente recolhe os nossos sentidos e a gente começa a trabalhar um estado de relaxamento, a gente vai entrando no alfa, né? A gente sai das ondas beta com pensamentos muito rápidos, né? E a gente começa a ir para esse estado onde as ondas de pensamento são mais calmas, tranquilas, e é isso que vai nos proporcionar sentar e meditar. Então, por exemplo, eu sempre falo nas aulas, né? Por mais que você esteja brincando, por mais que você esteja se divertindo, você nunca pula essa parte, nem que seja para deitar por 2 minutos com as crianças, né? Colocá-las no momento de integração. Se você não conseguir fazer a prática completa e trazer, né, a borboletinha que vem em cada parte do corpo e tal, que seria já um Yoga Nidra, e trabalhar a mente preparando para a meditação, que as crianças pelo menos deitem. E o que vai nos liberar do medo e sair dessa resposta, né, onde a nossa amígdala está atenta, onde a gente está numa resposta de luta ou fuga também, né, o medo nos traz para esse lugar oprimido de estresse, né, a gente começa a secretar hormônios ruins no nosso corpo. O relaxamento ele é fundamental, porque ele vai trabalhar a sua entrega, né, vai trabalhar a aceitação, vai trabalhar esse soltar, onde você aprende a se soltar para a vida. Você relaxa esse lugar tão apertado e você coloca um foco, né? O seu foco quando você fizer o seu Shavasana, quando você fizer o seu relaxamento, é se abrir,
né? Eu quero abrir esse lugar que está fechado, né? Você pede por isso, você vai dando esses comandos internos aqui, né? Você vai sentindo cada partezinha do seu corpo se abrir, você observa onde tem resistência, né? Porque essas resistências estão às vezes localizadas em alguns lugares, né? Em alguns órgãos, né? Esse medo ele se condensa em alguns lugares, e é no Shavasana que a gente consegue fazer esse mapa mental, né? E ir aprendendo a soltar, relaxar, se entregar, né? Confiar que a Mãe Terra vai nos sustentar ali no lugar onde a gente está, né? Ter essa conexão também de entrega. É muito bonito, por isso que é uma das posturas muito difíceis dentro do yoga, porque ela exige esse anga tão importante que é a entrega, né? Ishvara Pranidhana, que é um anga muito fundamental, que é a entrega a Deus, que é a entrega ao divino, que é a entrega à força maior, que é a entrega, né? Então o Shavasana e o relaxamento e o Yoga Nidra conduzido vai te ajudar bastante, né? Eu não tenho medo. Para mim, tentar as práticas de yoga com as minhas crianças é a minha esperança, porque não está fácil. Turma agitada, quase todas as crianças estão emocionalmente abaladas. Esse é um tema, né? A gente está vindo de um estado pandêmico, em alguns lugares ainda estão, né? Vivendo esse estado pandêmico, onde traz muito medo, insegurança. Então, invista também nessas práticas, né? De relaxamento, de pranayama, trazendo muita gentileza, né? Para a gente acolher os sentimentos de todos, observando o que a gente pode, que experiência, como eu falei, né? A gente quando se coloca assim para as crianças, pensa nisso, a gente quer trazer experiências, né? No Brinca Yoga, por exemplo, né, o fundamento, quem não viu, assiste essa live sobre os fundamentos do Brinca Yoga, muito inspiradora também, foi segunda-feira, tá gravada, alguém perguntou aqui se vai ficar gravada, sim, eu deixo o material gravado para vocês poderem ouvir, curtir com calma e ouvir de novo e partilhar, né, para quem interessar. E um desses fundamentos, né, é a gente criar experiências lúdicas, né? O que a gente quer é isso, a gente quer doar. Eu quero criar experiências lúdicas para que as crianças estejam desenvolvendo o autoconhecimento sobre elas mesmas, sobre o seu corpo, sua respiração, a interação com os colegas, né? Então, a aula de yoga para crianças, ela não está só fundamentada nos asanas, né, ou em técnicas, né? Não é yoga físico, né? Não é ginástica yoga só técnico. O yoga pela criança, ele passa sim pela convivência que as crianças desenvolvem no próprio grupo, o saber falar, o respeitar a roda, o respeitar o seu momento, respeitar o corpo do amigo, né? Respeitar o tempo do colega. Então tem muitas coisas que a gente vai trazendo para a prática, né? Vai orientando, e você vê que isso são experiências de autoconhecimento também, né? Além da própria prática de yoga, onde ela vai com as dinâmicas e brincadeiras aprendendo a fazer um movimento natural que ela já tem, que é de ir para fora, né? Como as crianças nos ensinam, né? Elas são destemidas, né? Elas se jogam na brincadeira, vamos sair correndo, elas saem, não tem medo, né? Elas estão ali prontas, né, para viver a vida. E a gente aproveita toda essa potência, né, esse trabalho, para que elas possam extravasar, muitas vezes, Matiolin, desculpa, é o que aparece aqui no seu perfil, Matiolin. Muitas vezes, né, a gente precisa aprofundar um pouco mais o estudo dessa ludicidade, né, porque o lúdico, como eu falei aí na minha live de segunda-feira, ele é uma comunicação com as crianças muito potente. E é através desse lúdico pensado com calma, com detalhe, né? O que vai realmente servir é um trabalho de energia. A aula de yoga para crianças, a gente está trabalhando ali a energia do grupo, né? Então tem grupos que não adianta a gente vir com uma prática pronta, engessada, eu quero que eles sentem, eu quero que eles meditem, eu quero que eles fiquem quietos. Não é aquele grupo, né? Aquele grupo precisa extravasar, aquele grupo precisa correr, aquele grupo precisa pular, aquele grupo precisa cansar, né? Porque eles estão vindo de um estado onde eles estão sentados, onde eles estão nervosos, onde eles estão agitados. Então eles precisam ter movimento das suas emoções, do seu tônus, para daí a gente fazer uma roda e deitar e sentar e fazer uma automassagem, né? Ou trabalhar massagem dupla. Eu adoro as massagens, né? Acho que as massagens são realmente um lugar onde as crianças se conectam com elas mesmas e com os outros, né? Ajuda bastante nessa transição, inclusive energética, né, do estado mais agitado para um lugar onde eu vou me acalmando até eu deitar, até eu sentir minha respiração profunda, até eu ter aquele 1 minuto, 2 de meditação, né, no fim da aula.
tão precioso. E também acho que é importante nesse momento a gente ter um espaço para falar das partilhas, né? Nas próximas semanas eu vou estar gravando alguns especiais aí sobre isso, com dicas, né? Acompanhe aí que você vai ver algumas dicas no meu canal, no meu feed, de temas, de práticas, de yoga, né? De meditação, de relaxamento. Isso talvez vá ajudar a ter uma orientação. Meus alunos não têm harmonia, não sabem brincar, brigam o tempo todo. Então, Matulin, venha para o curso Brinca Yoga das Emoções, que você vai aprender técnicas muito importantes e potentes para trabalhar o grupo, né? E o Brinca Yoga das Emoções, ele extravasou, assim, de dentro da formação do Brinca Yoga. Foi um estudo próprio que eu comecei a desenvolver. Eu sou educadora parental da disciplina positiva, desenvolvo trabalhos nessa área, estudo, né, para os meus grupos, para mim, leio sempre, participo dos workshops e tudo mais, né? Atuo, ponho em prática, e também desenvolvo Pathwork, que é uma ciência de autoconhecimento da Eva Pierrakos, né? E aí a gente começa a perceber, né, que trabalhar com yoga para criança é trabalhar desenvolvimento humano. Não são só técnicas de yoga, gente, porque o yoga, a criança, ela não tá pronta para aula de yoga, né? O yoga acontece na vida dela. Acontece, de repente, às 10 da manhã, agora é aula de yoga. Então ela vai lá, né, seguindo o protocolo do que tá na escola, ou alguém mandou ela lá, né? A mãe levou de carro ela para lá. Então não é uma coisa que ela se autoconvocou, né? Isso significa o quê? Que a criança precisa ser conquistada dentro da aula, né? Então você precisa investir mesmo em buscar dinâmicas mais lúdicas para você minimizar essas brigas, né? Para você minimizar e criar rotinas e estabelecer limites claros e seguros do que pode e o que não pode dentro do grupo, né? A gente tem todo um curso fundamentado para isso. Se você precisa desse apoio, o Brinca Yoga das Emoções vai te ajudar bastante, né? A trazer um pouco mais de clareza sobre que conduta você mesma precisa desenvolver para você colocar experiências onde eles aprendam a ter harmonia, onde eles aprendam a brincar, onde eles aprendem a resolver os seus conflitos de outra forma, né? Não é simples, não é fácil, exige treinamento, né? A gente tem que estar sempre aí treinando e questionando e proporcionando mais experiências, mas esse é um pacote completo, né? A gente que vai dar aula de yoga para crianças, não adianta só saber nome de asanas de bichinhos, de animais, não. A gente tem que saber isso, a gente tem que saber a linguagem da comunicação, a gente tem que saber sobre comunicação não violenta, a gente tem que saber como colocar os yamas e niyamas em movimento nas relações humanas do nosso grupo, né? Isso para mim assim é muito importante, por exemplo, né? Então eu fiz uma live um tempo atrás, na semana do Brinca Yoga, né? Não era uma live, foi uma aula da semana do Brinca Yoga falando sobre que dinâmicas a gente escolher, né? E tem uma live aqui no canal também. Se vocês forem lá para baixo, vocês vão achar como escolher as brincadeiras, né? Onde eu falo bastante disso. Não é qualquer brincadeira, né? Não é. A gente está trazendo valores de yoga. Então são brincadeiras muito bem pensadas. São às vezes não são nem brincadeiras, às vezes são dinâmicas. É uma forma de trabalhar mais lúdica com o grupo, né? Onde a gente vai buscar trazer as experiências dos yamas e niyamas, né? Então não é brincadeira de competição, não é quem ganha, quem faz primeiro, quem faz melhor, não é isso, né? E são dinâmicas que ajudam a trazer harmonia, né? Muitas vezes é um grupo que precisa se conhecer, então a gente precisa trazer dinâmicas onde eles vão falar o animal que ele mais gosta, o lugar que ele mais gosta, a comida que ele mais gosta, a cor que ele mais gosta. E aí, por afinidade, eu começo a me conectar com esses pares que me eram estranhos. Porque muitas vezes não é que as crianças não gostam uma das outras, ou elas têm conflito, elas não se conhecem, né? A gente não tem esse ambiente de trocas na nossa sociedade, né? A gente acha que eles se conhecem, mas às vezes eles não se conhecem, eles acham que não gostam do amigo, né? Então pergunto, mas você não gosta da Márcia? Mas você não gosta por quê? Você sabe se ela tem animal de estimação? Você sabe onde ela gosta de passar as férias? Você sabe qual que é a cor preferida dela? Então assim, a gente não conhece nada do outro. A gente não gosta, não, a gente não conhece, né? Então é importante você buscar dinâmicas, né, que possam te apoiar e trazer um suporte para você ter experiências mais interessantes aí no teu grupo. E os cursos estão para isso. Tanto a formação do Brinca Yoga, né? Ela é pautada dentro desse ensejo, e o Brinca Yoga das Emoções também. As crianças amam, já está colocando em prática. Estou vencendo o medo aos poucos, criei um bloqueio com todas as coisas que você falou, mas já estou vendo que é um amadurecimento vencer e passar por esse processo, exatamente. Encorajamento, né? A gente sempre trazer
dá tamanho pro nosso medo, né? O meu medo até caiu, ele nem tá aqui, que ele já rolou aqui por aqui. Mas é a tal bolinha, né? É a gente dar uma dimensão para ele não deixar ele tomar conta da nossa vida, tomar conta do nosso pulso que a gente teve, né? Esse pulso de dentro de nós, onde eu quero dar aula de yoga para criança. Mas eu fiz o curso, eu fui para formação, eu paguei, eu comprei os livros, eu participei do workshop, eu até arrumei uma oportunidade que apareceu aqui. Olha só, né? Tem gente que chega até nesse lugar, já tem uma escola, já tem a vizinha que quer unir a outra vizinha. Então tudo de positivo eu criei, né? Então eu preciso mesmo aprender a soltar, a me libertar, a deixar esse medo passar por mim, né? Vencer aí o medo de errar, vencer esse tirano dentro de nós com as altas exigências que a gente põe de perfeccionismo, né? Isso é muito importante, e desenvolver as práticas de yoga, né, gente? Com certeza, como eu falei, pranayama, relaxamento, pensamentos positivos, né? Quero fazer seu curso e adaptar para trabalhar na edição especial. Que legal. Ah, na educação especial, sim, Ellen. Eu tenho 2, 3 alunas que já estão trabalhando com grupos de autistas, né? E adaptando essas técnicas. Claro que tem. Aí então, aí a gente entra nesse outro universo, né? Não basta ter só o curso de yoga para crianças, você também precisa buscar os workshops e as formações e tudo que seja pertinente para que você possa trabalhar, né? Com crianças especiais. Tem o pessoal de Minas, uma professora em Minas, né, que ela tem um livro, e acho que ela dá um curso também de yoga para criança especial. Ela tem uma filha, né, que tem uma síndrome do autismo, e ela dá essa formação lá com essa vertente, mas com o tema da inclusão é importante, sim, é importante a gente ter estudos integrados, né? Essa questão da criança especial dentro da sala de aula, a gente não pode simplesmente, ela não pode ser inserida ali, né? Sem a gente ter um mini treinamento com a psicopedagoga, com a psicóloga. Tem algumas crianças especiais que realmente precisam de um educador externo, né, para que esteja com ela, ajudando ela a se integrar, ajudando ela a se adequar ali ao grupo, dando esse suporte, né? Então, você que tem esse ensejo ou que está nessa condição, é importante que você saiba que a gente precisa fazer um desenvolvimento integrado, né? Respeitando também o grupo, as outras crianças e entendendo com calma, né? Esse universo que você tá. Gente, um super importante, quando se fala das crianças, tudo para elas deve vir no tom de convite. Isso mesmo, a gente tem que conquistar as crianças, não adianta a gente levar uma prática rígida, né? Ah, começou sua primeira aula, Renata, que linda, parabéns, deu o primeiro passo, isso mesmo, gente, a gente vai, lembra do bebê, né, ele tá engatinhando, vai dando seus primeiros passinhos, erra bastante, escolhe errado, aí escolhe de novo, aí pensou num tempo de 10 minutos para aquela brincadeira, durou 2, fala, ai meu Deus, e agora, né, já acabou, eles já não querem mais, então tem que fazer outra coisa, né, já passa toda a aula pra frente. E é assim mesmo, isso é uma delícia, gente. Isso é uma delícia. A gente tem que olhar para isso e pensar, nossa, que estudo gostoso, né? Como é gostoso aprender a fluir, a improvisar, a trabalhar a minha intuição, a colocar os meus conhecimentos em prática aqui com esse grupo, né? Isso é muito legal. Ah, que bacana, Mari. Que bom. A Mari tá falando aqui que ela estuda yoga terapia para crianças, dá aula há uns 6 anos, morava na Austrália, acabei de voltar. Adorou minha abordagem. Muito obrigada. Será sempre bem-vinda aí nos cursos, se um dia quiser conhecer e se aprofundar nas técnicas do Brinca Yoga também, usar o baralho para as tuas aulas, é uma ferramenta muito legal. Amanhã, 9 horas, vocês que estão aqui nessa audiência, eu vou dar uma live falando sobre o baralho, como ele foi concebido, né, o cuidado que a gente teve técnico, o cuidado de representar todas as crianças, né, então tem quem usa óculos, tem o moreno, tem o ruivo, tem o loiro, né, tem as etnias, então a gente teve todo um cuidado, assim, para apresentar esse material, além dessa acuidade técnica, né, das posturas, da nomenclatura, de dividir os grupos, de trazer ludicidade, tem jogos, tem formas de brincar, então é muito especial mesmo. Tem mais um aqui, a Shola, querida, como eu amo tudo isso, como eu amo estar aqui caminhando ao seu lado, de tantas pessoas dispostas a plantar as sementes do futuro com seus filhos, alunos, crianças deste mundo. É isso aí, querida Shola, uma aluna querida da formação. Aí, né? Vamos lá, se animar, plantar sementes do futuro, que pode ser até em terceira idade, né, Chola? Pode até ser aí na terceira idade, que eu sei que você tem uma história aí com a terceira idade, né? Então também as técnicas lúdicas, elas são, gente, de 3 a 100 anos, né?
A gente pode fazer esse tipo de yoga com todo mundo, né? Não é só com crianças. Eu já tive trabalhos, eu trabalho muito na Rede Sesc, né? Sempre levei meu trabalho com crianças e famílias, que é um trabalho bem rico, né? Bem dinâmico e que engaja muito todas as famílias. Para mim é uma delícia, assim, né? Eu vou ter agora edições em São José, vou ter edições em São Carlos, eu acho. Fechei alguma coisa aqui pro interior, né? Em outubro, todos os domingos, aí festejando o mês das crianças. E é muito interessante, assim, né? Porque. Ai, eu me perdi até falando disso, desculpa. Porque uma vez eu fui num Sesc, cheguei lá, era um grupo de crianças de uma escola que eu ia receber e o ônibus quebrou, deu um problema e eu tava vindo de longe, né? Era uma coisa no interior de São Paulo. E o rapaz falou: mas a gente tem um grupo aqui de terceira idade, você dá? Eu falei: lógico, adorei, eles amaram, né? Fazer as cirandas, fazer roda, claro, né? Respeitando todas as limitações físicas, com muito cuidado. Era um grupo que eu não fiz anamnese, não conhecia, né? Mas foi riquíssimo, né? Assim, poder estar com eles, abrir esse espaço para respirar, para trazer a ludicidade, a leveza, né? Essa relação tão gostosa com o nosso corpo, fluida, né? Que o yoga traz. E trazendo também um pouquinho, né? De torções, de alongamentos, de trabalhos assim com as articulações, né? Debsis, eu vou para São José, é isso mesmo, eu vou para São José, eu acho que agora eu fechei em outubro, todos os domingos, 10h30 da manhã. Eu vou divulgar em breve, quando tiver já com a contratação pronta e tudo mais, né? Eu vou sim. Matiolinha de São Carlos, que delícia, gente, são lugares que eu já visitei, já tive aí, agora a gente tá voltando, né? O movimento do Sesc, com a história da pandemia, lentamente. Esse ano eu fiz uns 2 ou 3 já no primeiro semestre, né? Então, devagarzinho a gente vai voltando também a atender as famílias e as crianças que estão aí para receber, né? Esses ensinos tão gostosos e preciosos. Gente, muito obrigada a você que me acompanhou até agora, que esteve aí. Volto a dizer, a formação está aberta, as inscrições para a formação em Brinca Yoga estão em valor promocional até o final desse mês, sem juros, tanto para a formação, o curso Brinca Yoga das Emoções e o baralho Brinca Yoga. Você clica aí no meu Linktree, né, que tá aí no perfil, e você vai ter lá vários links, e aí você entra, vasculha, vê preço, estuda, vê os vídeos, tem vários vídeos de depoimentos incríveis, né, de alunas que se transformaram e que conseguiram ser agentes de mudança, né, que venceram seus medos, estão colocando tudo em prática, estão super felizes com a metodologia, com as ferramentas, com a troca entre elas, né. Agora, final do ano, a gente vai ter extensão presencial. E esse é um momento legal, porque a extensão presencial eu recebo só as alunas que já estão trabalhadas na teoria, né? Então, como é que funciona aqui a formação? Você vem para a formação agora, e aí você tem vários estudos dessas aulas teóricas, né? Para você assistir. As dinâmicas de grupo, é tudo videozinhos de 10, 15 minutos que você vai, né, aprendendo comigo. As especificidades de cada brincadeira, de cada dinâmica, né, dessas técnicas. Aí tem umas mentorias ao vivo que ficam gravadas para quem não puder estar no horário, tem pessoal de Portugal também, então fica tudo gravado para você e você pode usar as mentorias ao vivo por 2 anos, você sempre pode participar, né? Minhas aulas são sempre abertas para todos os alunos. E depois que você tá com isso bem fresquinho, né, que você aprendeu a lidar com o material, trabalhar com o baralho, de repente você até começou a dar aula, aí você vem para extensão presencial, que daí é um néctar, né? Você vem para viver as técnicas, para trabalhar a sua criança interior, né? A gente tem aí o Brinca Yoga das Emoções na sexta, que é um encontro de 4 horas, e aí sábado e domingo o dia inteiro. Então agora para novembro a gente já fechou o grupo, né? São grupos, eu trabalho com grupos pequenos, né? Pra gente ter uma qualidade do nosso encontro, então a ideia é ter mesmo bastante troca e tal. E eu devo estar abrindo lá para março, fevereiro, março, eu devo abrir mais uma extensão presencial, que vai pegar todo mundo que está entrando agora, né? Então é um bom momento para você conseguir assistir todas as aulas, assistir tudo e pensar em fazer esse mergulho, né, mais profundo depois nas partilhas, em fazer planejamento juntos, em criar dinâmicas lúdicas. É uma riqueza mesmo presencial, gente. É isso, queridas, queridas e queridos, né? A você que tá aí também, honrando os homens que participam também desse conteúdo. Venham amanhã, 9 horas, ou assistam depois gravado, para você conhecer um pouquinho mais da ferramenta tão potente que é o baralho Brinca Yoga. Um beijo muito grande. Namastê. Guardando a pedrinha do medo, ó, no bolsinho. Tchau, queridas. Até já. Namastê. Gratidão.